Olá! Na aula de hoje veremos as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Informática. Meu nome é Aline Florner. E aí, vamos começar? Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto: caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação: poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Banca CESP PRF 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto: ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto: patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto: caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação: poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Banca CESP FUB 2016. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto. Segundo a nova ortografia, paroxítonas que tragam ditongos abertos não serão mais acentuadas. Banca CESP, auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado: órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Banca CESP FUB 2015. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical? Item correto: temos duas proparoxítonas e, por serem proparoxítonas, são todas acentuadas. Banca CESP, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Item correto: cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação:
As paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Banca CESP, TRF, Primeira Região, Cargo Analista 2017. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto. Memória podemos separar como memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou memória, proparoxítona. Observação. Não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítona eventual, aparente ou relativa. Consulplan 2018, CM de Belo Horizonte. A negação de hoje é Natal e amanhã não é domingo é: letra A, hoje é Natal ou amanhã é domingo. Letra B, hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Letra C, hoje não é Natal e amanhã não é domingo. Ou letra D, hoje não é Natal ou amanhã não é domingo. A alternativa correta é a letra B. Para negar uma proposição composta pelo conectivo e, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por ou. Afirmação: hoje é Natal e amanhã não é domingo. Negação: hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Banca CESP 2018, Cefaz. A negação da proposição: o IPTU eu pago parcelado. O IPVA eu pago em parcela única. Pode ser escrita como: letra A, eu não pago o IPTU parcelado ou não pago o IPVA em parcela única. Letra B, eu pago o IPTU em parcela única e pago o IPVA parcelado. Letra C, eu pago o IPTU em parcela única ou pago o IPVA parcelado. Letra D, eu não pago o IPTU parcelado e não pago o IPVA em parcela única. Ou, alternativa E, eu não pago o IPTU parcelado e pago o IPVA parcelado. A alternativa correta é a letra A. As duas coisas ocorrem juntas. Eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negamos uma proposição composta pelo e utilizando a lei de De Morgan. Nega-se os dois componentes e troca-se o conectivo e pelo conectivo ou. Afirmação: eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negação: eu não pago IPTU parcelado ou eu não pago IPVA em parcela única. Banca CESP 2013, INPE. A negação da proposição: o eleitor é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público ou o nível de gasto público não reflete a preferência do eleitor. É, logicamente, equivalente a: o eleitor não é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público e o nível de gasto público reflete a preferência do eleitor. Item correto. Para negar uma proposição composta pelo ou, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por e. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados. A negação da proposição: eu voto no candidato X, ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição, está corretamente expressa por: eu não voto no candidato X, ele é eleito e ele me dá um agrado antes da eleição. Item errado. Para negar proposições compostas pelo conectivo e, devemos
negar os componentes e trocar o conectivo por ou. FCC 2017 TRE. Considere que uma expressão lógica envolva candidato C, cargo político P, votos V e ganhador G. Para avaliar se uma dada expressão é verdadeira ou não, um técnico deve usar uma tabela da verdade que contém uma lista exaustiva de situações possíveis envolvendo as 4 variáveis. A tabela da verdade deve ter 4 colunas e: letra A, 8 linhas, letra B, 16 linhas, letra C, 4 linhas, letra D, 32 linhas ou letra E, 64 linhas. A alternativa correta é a letra B. O número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples envolvidas. Como há 4 proposições, então o número de linhas da tabela é 2 elevado a 4, que é igual a 16. Banca CESP CAD 2014. Tamanho físico, tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores. Item correto. É possível classificar redes de computadores de diversas formas, dentre elas, tamanho físico, tecnologia de transmissão ou topologia. Banca CESP CAD 2014. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local. Item errado. Pelo contrário, tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, é necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços, cliente, e máquinas que fazem o papel de oferecer serviços, servidores. Banca CESP Telebrás 2015. Redes de comunicação do tipo ponto a ponto são indicadas para conectar, por exemplo, matrizes e filiais de uma mesma empresa, com altas taxas de velocidade de conexão. Item correto. Uma das vantagens de redes ponto a ponto ou par a par é que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão, uma vez que os dados não passam por intermediários. Banca CESP MJ 2013. Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si, uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena. A recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores. Item errado. A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores. Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local. Banca CESP Telebrás 2015. As redes locais, LANs, são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas, para a interconexão de um grupo grande de usuários. Item errado. São as redes metropolitanas MAN que são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Banca CESP PRF Nível Superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia
são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Para mais conteúdos como este, siga-nos nas redes sociais. Cansado de materiais de baixa qualidade? Entre no nosso Telegram, o link está na descrição desse vídeo.